Graça e paz, queridos. Que coisa linda, né? Que louvor santo. Deus se agrada do louvor do seu povo, né? Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu estou falando sobre vários assuntos e um deles, né, diz sobre o novo homem, né? Porque nós temos falado sobre a nova aliança, sobre o novo concerto, né? Que nós temos com Jesus Cristo, feito no seu sangue, um concerto eterno para todos sempre, não é? Amém? Está saindo isso aqui? Então tá bom. Então é um amém nosso mesmo, de máscara, que não sai, né? Eu já não estou ouvindo muito bem, mas nós temos falado sobre a graça e alguns irmãos nos abordam dizendo que não é possível andar pela graça, não é? Tem que ter lei, tem que ter freio, tem que ter cabresto, tem que ter cajado, tem que ter vara, tem que ter, não é? Até quando nós vamos entrar nisso? Tem que ter isso, não é? Quando é que nós vamos abrir o nosso coração em fé? Quando é que nós vamos crer no que está escrito na palavra, não é? E eu vou lembrar de um homem que está em Efésios 4, 24. Este é um modelo de um homem novo, não é? Que nós temos no novo concerto, na nova aliança, feita no sangue de Jesus Cristo. No dia da ceia, ele disse: este cálice é o meu sangue, não é? É o novo testamento no meu sangue, não é? Bebei dele todos em memória de mim. Então nós temos uma aliança gloriosa. Efésios, que eu falei, né? 4, 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, eu tenho dito que nós temos dificuldade na leitura. Nosso português é alto, mas nós temos dificuldade na leitura, na posição dos verbos, aquilo que já é nosso, e nós estamos aí correndo para pagar preço, não é? E aqui está um modelo de homem, né? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus, não é pensamento meu, não é doutrina da igreja local, é segundo Deus, é criado por quem? Por Deus, em verdadeira justiça e santidade. Esse devia ser o modelo da igreja. Que igreja, pastor? Do século 21. E eu creio que nós temos da parte de Deus algumas promessas que Ele vai nos levar de volta ao modelo do princípio, não é? Tivemos homens maravilhosíssimos e temos aqui também, neste lugar, homens e mulheres maravilhosíssimos que podem crer na palavra, possa crer no Deus da palavra, possa crer que para Deus nada. Fala comigo, para Deus
nada é impossível. Então, Deus pode fazer de mim e de você este tipo de homem. Mas, como eu não sou estudado em faculdade, né? Eu quero trazer um assunto que talvez você vai querer pular um pouquinho. Você tem um time aqui, outro nome lá, você crê nisso, não crê naquilo, mas vamos abrir o coração para as Escrituras. Não é? Ah, eu sou da escola. Eu não sou dessas escolas, eu sou da escola de Jesus. Não é? E estou aprendendo com Ele, aprendendo com o seu Espírito, e quero que você também seja grandemente abençoado. Então nós temos alguns versículos, eu gostaria, se você puder, abrir em Romanos 8, 29 e 30. Diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa linda, não é? Porque o que dantes conheceu. Quando é que Deus nos conheceu? Irmãos, é antes da fundação do mundo. E a obra realizada por Jesus Cristo, nós temos aí praticamente 2000 anos, em que Ele consumou uma obra de uma tão grande redenção. Não é? Onde Ele fez uma obra, eu chamo uma obra de assombro e de espanto, aonde o Senhor Jesus levou em seu próprio corpo, né, no madeiro, os nossos pecados, nos incluiu na sua morte na cruz, levou também a nossa natureza antiga, que recebemos de Adão, e Ele nos deixou totalmente livres, conta paga, tudo pago, apesar de nós termos sido ensinados que nós temos que pagar um preço, todo o preço da nossa redenção já está pago. Você fala, e aquilo? Aquilo também está pago. E também está pago. E Satanás vai ter que saber que está pago. Mas quanto a igreja não se abre para essas palavras que para a maioria são segredos, não é? Deus está trabalhando conosco de uma maneira tão graciosa, para que nós venhamos a ser colocados de maneira correta no corpo de Cristo, para o louvor e para a glória do seu nome, em que possamos produzir frutos, e frutos que saltem para a vida eterna. Não é? Uma igreja, não adianta ela ser bonita, não adianta estarmos bem vestidos, se espiritualmente nós não estamos alinhados com o Evangelho da graça de Deus. Não é? Então as pessoas dizem, pastor, mas debaixo da graça, então eu não tenho que fazer nada para a sua salvação, para a sua redenção, para os seus pecados cometidos, para a sua natureza, Jesus na cruz. Irmãos,
por que é que os pastores, há muitos anos, eles já não pregam sobre a mensagem da cruz? É que na cruz está o fim da minha vida de natureza adâmica. E todos os pecados e todas as transgressões estão perdoados no nome de Jesus. Então nós temos o pessoal dizendo, mas Jesus morreu por mim na cruz, e Ele pagou o preço. Verdade, mas Ele não morreu sozinho na cruz. A Bíblia diz que Ele nos levou para morrer juntamente com Ele, para ser sepultado com Ele, para ser ressuscitado com Ele pela glória do Pai, para vivermos em nova vida, novidade de vida, que tem placa de igreja, mas não é placa de igreja, é vida nova, vida feita por Cristo, uma nova criatura. Então ele diz, aqui é um modelo, quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz, né, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, João 3,16, né? Para, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus veio ao mundo, Ele veio como o Filho único. Mas quando Deus, gloriosamente, diz Romanos 6,4, quando Deus, pela sua glória, né? A Bíblia diz que pela glória do Pai, Ele levantou a Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Pela glória do Pai. Assim nós também fomos identificados na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, para que possamos viver, não como batistas, metodistas, pentecostais, mas viver como uma nova criação de Deus, que é a sua igreja. Amém? Não tem muito amém, né? Porque a gente não aprendeu essas coisas. Mas, quem sabe uma hora nós vamos começar a dizer amém, dizer glória a Deus, aleluia. Essas coisas estavam escondidas, como ficou escondida a mim tantos anos, não é? E a gente começa a descobrir. Então, quando Jesus veio ao mundo, Ele era o unigênito. Quando Ele levantou dentre os mortos, pela glória do Pai, Ele passou a ser primogênito. Pastor, que diferença é essa tão grande? Ele entrou como unigênito, agora se levantou como primogênito. Isto é, Ele é o primeiro da ressurreição. Aleluia! E Ele é o Filho primeiro da ressurreição, e Ele levantou uma família grandiosa, gloriosa, poderosa, de homens e mulheres semelhantes a Ele. É o que Ele está dizendo aqui. Romanos 8, 29 e 30, Ele diz, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem, irmãos, olha que coisa linda, conformes à imagem de seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, que ele é levantado como o primeiro da ressurreição, para ter uma grande família em que ele é o nosso irmão mais velho. Não é?
E ele diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Pegou nós do lodo, da lama, do lixão, e nos glorificou. Oh, gente, é muita coisa. Nossos olhos precisam, né, serem abertos para isso. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11, diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra beneplácito quer dizer segundo agradou o coração de Deus. Isso conforme Deus tinha proposto no seu coração, não é? Essa graça maravilhosa. Ele diz filhos adotivos, filhos adotivos, filhos por adoção. Deus só tem um filho, e os demais são filhos adotivos, filhos por adoção. Verso 11 diz assim, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Sabe que Deus formou um conselho, o Pai, o Filho, pelo menos, e o Espírito Santo, um conselho lá. Pode pensar em algum nome lá, fabuloso, lá, antes que o mundo existisse. Mas pastor, nós estamos aqui agora em 2021, sim. E Deus não sabia que nós estaríamos aqui no ano 2021? Deus não saberia que nós estaríamos neste lugar, neste endereço, nesta hora? Sabe? Mas que Deus é esse? Nós pensamos num Deus que existe por aí, não é? Um Jesus office boy que está a serviço das denominações. Mas se você pensar nesse Cristo glorioso, exaltado e glorificado, que criou, né? Criou tudo que você possa imaginar nesse universo. Não tem nada de natureza criada. A natureza não criou nada. Tudo que está criado, Deus quem criou. E o homem, pela impiedade e dureza do coração, diz, natureza, mãe natureza. Irmãos, Deus não deixou uma barata para o diabo criar. Barata é um terror, hein? Os irmãos na igreja, quando... Né? Se passar uma pererecando aqui, vou te contar. Abra as portas aí, porque a gente vai correr. Olha onde nós chegamos, irmãos. Agora, esse Deus que criou a barata, também criou o céu e criou o céu dos céus. Esse Deus que criou a barata, também criou o céu e o céu dos céus, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Mas Ele criou mais coisas? Criou a terra.
e tudo que nelas há, criou o mar, e tudo que neles há, criou as fontes das águas, e tudo o que há. Veja a grandeza, a glória desse Deus. E esse Deus nos chama de uma maneira tão graciosa, sem pagar nada, pela sua imensa graça, Ele nos chama para sermos participantes da sua família, para sermos filhos adotados. Mas é uma adoção, não é uma adoção de escravidão, é uma adoção da graça. Irmãos, é coisa muito grande. E Ele quer que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Então, Ele diz, predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para que Ele diz? Para si mesmo. Efésios 1:5, né? E o 11 diz assim: nele também fomos feitos herança. Quem é que fez isso? Foi Deus. Quem é que faz essas coisas? Deus. Só Deus pode fazer isso. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém? Então, tudo aquilo que Deus faz, cria e continua fazendo, Ele pensou lá na eternidade, antes que o mundo existisse. As pessoas falam, mas Deus então não sabia. Lógico que sabia que Adão ia pecar, lógico que sabia. Por isso Jesus se colocou para morrer em nosso lugar, para nos remir e redimir no seu precioso sangue. Estava lá nos cofres eternos da eternidade, com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, queridos, então Deus é pego de surpresa? Não, Deus. Antes que eu vá dizer uma palavra, Ele já sabe o que eu vou dizer. Ele sabe o que está no meu coração. Eu preciso falar? Para Ele, não precisa. Você pode falar para o irmão, para a esposa, para um filho, para seu patrão, mas na verdade, Deus sabe. Sabe quando você é um crente nervoso, um crente pavio curto, e de repente você escapa e diz uma série de coisas, e quando está mais começando a respirar, a pessoa fala: olha, também eu falei tudo, o que eu pensava e até o que eu não pensava falei. Beleza, grande prejuízo. Grande prejuízo. Deus que conhece, nosso assentar, nosso levantar, de longe entende os nossos pensamentos, sem que haja uma palavra na nossa boca. Salmo 139, que diz. Então, Ele, no novo concerto, na nova aliança, Ele fez conosco algo maravilhoso. Capítulo 3 de Efésios, verso 11.
Diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Coisa. Acesso e confiança pela nossa crença que ele nos deu. Na segunda carta do apóstolo São Paulo, na segunda carta a Timóteo, é que a maioria de nós quase não lê Bíblia. Quase não lê Bíblia. E o pouquinho que lê com aquela pressa tremenda, para dizer, eu li 20 salmos, eu vi 10 capítulos. Mas nós temos passado por cima dos tesouros preciosíssimos, e não temos parado para receber a nossa herança. Então ele diz assim, que nos salvou. Olha a posição do verbo. Qual é que está a posição do verbo aí na sua Bíblia? Está no passado? Então tá bom, melhorou. Eu não falei? 1:9? 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou. Olha a posição do verbo. Que nos salvou, já salvou. E chamou com uma santa vocação. Aqui é que entra o negócio. Não segundo as nossas obras, mas, né, pastor Francisco? Segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi em Cristo Jesus. Olha o verbo. Olha aí. Antes da fundação do mundo. Pastor, nós temos coisas que Deus já nos deu antes que o mundo existisse. São nossa herança. E é interessante aqui que diz que nos salvou. Primeiro ele salvou, depois ele nos chamou. Com uma santa vocação. Deus não nos chamou para ficarmos no chiqueirão. Ele nos chamou com uma santa vocação. E ele diz, não segundo as nossas obras. E se você querer saber um pouco das suas obras, é você pegar Romanos 3, né? Romanos 3, verso 10, 11, 12, vai ver que a raça de Adão não tem nada que presta para oferecer a Deus por aquilo que eu sou, por aquilo que você é. Então, eu tenho discipulado algumas pessoas e eu tenho dito para eles, irmãos, nós não sabemos ler a Bíblia. A gente sabe assim, o Senhor é meu pastor, ele não de mim faltará deitar, me faz em vez de para seguir, mas a metade da tranquila, refrigerante. Glória a Deus, livre 20 salmos, aleluia, eu vou dormir. Não é assim que lê a Bíblia, né? Tem que ver o que está escrito, né? Que
que nos salvou, depois nos chamou. Chamou como? Com uma santa vocação, não segundo as nossas obras más, não. Ele não levou em conta, em consideração, nossas obras más. Isso aqui é tremendo, irmãos. Se Deus fosse pegar cada um de nós pelas nossas obras más, Ele ia, né, sumir conosco. Mas Ele não levou em conta as nossas más obras, né? Mas, irmãos, segundo o seu próprio propósito e graça. Ó, segundo o seu próprio propósito e graça. Quando começou isso? Antes que o mundo existisse. Diz a Bíblia que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quando vem alguma coisa para a minha mão e para a sua, não é surpresa, Deus já fez isso lá, antes de dizer, haja luz e houve luz. Agora, esse versículo 9 praticamente está encoberto, você não vê praticamente ninguém pregar nem dizer sobre isso. E quando eu falo muitas vezes essas coisas, a pessoa fica assim, assustada. Fala, mas eu nunca vi. Bom, eu também nunca tinha visto. Mas Deus está abrindo os meus olhos, viu, pastor Nilo? Para enxergar essas coisas. E é mesmo. Por revelação, por graça. Pedro diz na primeira epístola, 1, verso 2, sobre outro tipo de homem, eleitos. Eleição é escolher, é preferir. A eleição aqui não é minha, é de Deus. Você está aqui, não sou eu que vou escolher você, é Deus que escolhe a mim e você. Estamos na dependência desta maravilhosíssima graça. Maravilhosíssima graça. Então diz, 1 de Pedro 1:2 assim, eleitos. Você não vai disputar essa eleição, você está sendo eleito por Deus. E aqui não tem se você merece ou você não merece, o problema não é seu nem meu, é de Deus. E diz, segundo a presciência de Deus. Isso também está lá na eternidade com Ele, segundo a presciência de Deus, né? Diz a Bíblia que, em Gálatas, né, que vindo Jesus na consumação dos tempos, né, nascido debaixo da lei, nascido na carne, que eu falei? Desculpa, é plenitude dos tempos, desculpe que eu falei consumação, não é? Hein? Gálatas 4:4, não é? Vendo
Jesus na plenitude dos tempos. Que coisa! Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a carne, nascido sob a lei. Quer ler? Para quê? Remir. O que é remir? É comprar, é pagar, a fim de recebermos a adoção de filho. É isso? Ah, mas essa pessoa não merece. Não é problema meu, é com Deus. Quem merece sou eu. Vamos ver, se for ele também vai dar para você. Não é? Então, pastor, como que eu posso adquirir essas coisas? É pela graça de Deus. Quem escolhe é o pastor de céu? Não. É Deus quem nos escolhe. Muitas vezes no lamaçal do lodo, né? No chiqueirão deste mundo. Debaixo das drogas, debaixo de vícios terríveis e tremendos. Ele nos executou uma eleição. Aqui os nossos governadores e deputados, senadores, vereadores, há uma briga tremenda quando há uma eleição, né? Um parece que quer comer o outro vivo. Mas aqui Deus vem no nosso meio, faz uma obra sensacional, uma obra de assombro, uma obra de espanto. E ele marca. Efésios, né? Efésios 1,13. Gosto demais desse versículo de Efésios que diz assim. Deve ser 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, a posição do verbo diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui, irmãos, para nós talvez não tenha valor nenhum, não é? Porque se você olhar para mim, você não vê nada. Mas o mundo espiritual, eu tenho uma marca, você tem uma marca, E no mundo espiritual, onde você passar, Satanás sabe que você tem uma marca. Você é comprado, você é lavado, você é santificado, você é cheio do Espírito. Está selado com o Espírito Santo da promessa. Então, em outro tempo, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas agora ele se manifestou, ele mesmo se manifestou em carne, para nela desfazer, desbaratar, destroçar as obras do diabo. Então a igreja de Jesus Cristo precisa nesses dias começar a crer que tem uma obra já consumada para você, uma obra para mim,
uma obra para a igreja na face da terra, consumada por Deus antes que o mundo existisse. Ah, pastor, mas então isso é injusto. Se fosse a minha escolha, e da minha esposa, talvez pudéssemos errar, mas quem escolhe aqui não é o homem. Você não é escolhido por homem, você não é eleito por homem, você é escolhido por Deus. Tem 2 irmãos que levantaram a mão. 3. Vão chegar 4. Vai faltar dedo para mim. Irmãos, isso é algo assombroso. Não é o sistema religioso, você tem que vir aqui, você tem que dar o dízimo, você tem que dar o feto, você tem que pagar o preço, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que... Não é? É o que nós aprendemos, e o que eu ensinei. Agora eu estou percebendo que tudo que é meu já foi dado para mim antes que o mundo existisse, e eu deixei escapar. Pastor, mas o senhor está falando devagar, o senhor não tem mensagem? Tem bastante. É que nós não entendemos. E quando a gente fala rapidamente, entendemos menos ainda, não é? Irmãos, está na hora de nós começarmos a parar. Ah, nós vamos orar. Pode orar à vontade. Então não tem que orar mais, pastor? Tem, mas de maneira correta. Porque, irmão, jogar pedra para cima, na oração, que nem eu já joguei, e os irmãos comigo, a pedra volta para a nossa cabeça. Nós temos que orar dentro de um plano de Deus, dentro de um propósito de graça de Deus, de que Deus nos conduza em triunfo. Você lembra onde está essa passagem? Você lembra bem? Que Ele nos carrega em triunfo, né? Então nós que queremos carregar alguma coisa, alguma imagem, alguma semelhança, não é o Deus que nos pega com o peso que você tem, viu? Magro ou gordo, e nos leva e nos conduz em vitória, em triunfo. Segunda Carta aos Coríntios 2,14. E graças a Deus que de vez em quando... Ah, não é de vez em quando? Graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Aonde? Em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o bom. O quê? Que? O cheiro. Mas nós estamos cheirando bem ou cheirando mal? Ah, para Deus, você pensou? Somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Não é isso? Está escrito? Lê de novo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em
Cristo. E por meio da igreja, manifesta em todo lugar a fragrância do perfume de Cristo. Coisa linda. Às vezes você encosta no irmão, ou encosta em mim, Senhor, e o perfume não é legal. Até mesmo o perfume que as pessoas põem. Eu moro num apartamento, né? Tem gente que sai, deixa um mau cheiro de cigarro, sabe? Mas outros descem e deixam aquele bom cheiro do perfume. E tem alguns perfumes que para mim não é. Aliás, eu nunca usei nenhum, nem sei falar o nome. Mas, se for de Deus, o perfume deve ser de primeira grandeza. Que perfume francês o quê? É muito e muito mais cheiroso e de bom cheiro. Coisa tremenda. E manifesta onde esse bom cheiro? Em todo lugar que um crente pisar. Aonde o crente entrar, ele tem que trazer essa fragrância, esse bom cheiro. Ele tem que mudar a reunião, ele tem que tocar nas pessoas. Está no horário. Acho que chega de pôr perfume nos irmãos, né? Perfume Jesus a tua igreja. Amém. Fala de novo. Perfuma, Senhor Jesus, a tua igreja. Amém. Coisa maravilhosíssima, né? Então, há uma grande briga, né, teológica em torno da predestinação e da eleição. Mas eu acho que nós temos um tesouro escondido em Cristo para mim e para você. Que não se fala, não se prega, mas se briga. Não, eu sou da escola tal, eu sou da escola tal. Irmãos, vamos entrar nessa escola aqui. Vamos tirar diploma aqui. Então, acho que eu vou usar mais um versículo só e vou parar. Ele diz, Romanos 9, 11. Ele está falando aqui de dois irmãos, ainda no ventre de sua mãe. Esaú e Jacó, né? É isso? Ele diz assim, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição de Deus, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Nós temos aí dois irmãos, no ventre da sua mãe, uma luta para sair, quem sai primeiro? E quem saiu primeiro foi? Esaú. Mas o que saiu primeiro foi o que Deus rejeitou.
E rejeitou, diz que pelo propósito da eleição. Eles não tinham feito bem nem mal. Não é porque eles brigaram lá no ventre da mãe para sair que... Porque o que saiu primeiro, que deveria de ser o grande vencedor, foi o que Deus não adotou, Deus não escolheu. Deus pecou o mais novo, o que saiu depois. E disse: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Quem fez isso? Ah, o pastor Disseu do Parque América, ele falou. Falei que Deus não escolheu Esaú, Deus escolheu a Jacó. E de Jacó ele formou Israel, não é? Uma nação escravizada no Egito. Deus usou este vaso escolhido, esse vaso eleito, para realizar a obra que Deus queria realizar naquele lugar, Egito, e formar no Egito um povo especial, uma nação excelente, uma nação segundo o propósito e coração de Deus, mas eles também o rejeitaram. Irmãos, vamos tirar algumas coisas que a gente tem umas roupas velhas, alguns trapos aí que atrapalham, vamos tirar. Vamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, vamos abrir o nosso coração ao Espírito de Deus, e Ele vai nos ensinar coisas grandes e firmes. Amém? Graça e paz, glória a Deus, aleluia.